Fala, galera! No episódio de hoje, vocês vão conhecer uma menina braba. Mas tão braba que eu tô aqui nervosa pra não errar o nome do esporte que ela pratica. Que eu tô com medo dela me dar um chute na minha cabeça, na minha cara, entendeu? Eu vou tentar. Ela é atleta de taekwondo. Falei certo, Letícia? Taekwondo. Tipo... E ela não luta em ringue. Não. É tatame. Como que é o nome do tatame? Tatame, dojan. É tatame. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, gente, vamos conhecer a história da Letícia, que hoje está aprovadíssima e vai cursar medicina na Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Letícia, relaxa, não fica nervosa, você compete, minha filha, então isso aqui é mole pra você. Tu já passou no Enem, verdade. Então isso aqui é fichinha pra você. Vai, vamos começar contando um pouquinho a história pra quem tá assistindo, da onde surgiu essa história da medicina na sua vida, quando você era criancinha lá em Barbacena. Então, foi quando eu era criancinha mesmo. Quando a minha avó, ela era, foi durante muito tempo da vida dela, diabética, e na minha casa sempre só fui eu, minha avó e minha mãe e minha irmã. Então minha mãe saía pra trabalhar e alguém tinha que ficar com a minha avó e tinha que cuidar dela e tudo mais. E eu, como era a irmã mais velha, sempre fui essa pessoa que cuidava da minha avó. Então sempre veio desde pequena aquela coisa de tem que dar insulina pra sua avó, tem que administrar os remédios da sua avó, tudo isso. E veio me desenvolvendo uma vontade de fazer aquilo, sabe? De cuidar dos outros, da mesma forma como eu cuidava da minha avó e dava amor pra ela. E foi isso, foi aí que surgiu minha vontade de ser médica. Criança, já. Tá bom, aí na escola como era? Assim, você já estudava pensando nessa coisa de entrar pra medicina é muito difícil, eu preciso ser boa aluna, já desde tinha isso? Desde o nono ano eu fui fazer Enem, falei assim, não, tem que fazer Enem, aí fiz nono ano, fiz Enem, falei assim, não, gente, muito difícil esse negócio aqui. Crianças que estão assistindo o vídeo, não façam isso em casa. Mas estudava muito, muito. Tipo assim, sempre tirava notas boas, sempre, tipo, tinha a recompensa de tudo que eu fazia em casa, sabe? De tudo que eu abria a mão. Então, eu ia bem na escola e tudo mais. E eu tinha consciência de que era muito difícil. E por conta disso, eu sempre me dediquei a isso. Tá, aí... Ensino médio, essa dedicação deve ter aumentado ainda mais. Sim. Aí, terceiro ano, foi o primeiro ano que você fez vestibular, tipo, pra valer. Isso. Né? E aí, sim. O que aconteceu? Aí, eu estudei, meu terceiro ano foi um terceiro ano meio conturbado. E eu estudava muito, muito. E não deu certo. Porque eu acho que eu não tinha o caminho das pedras, sabe? Eu tinha dedicação, eu tinha foco, mas eu tava perdida. Ou seja, você... Até fazendo uma analogia com luta, você tinha muita força, mas você não tinha técnica. Exatamente. Eu tinha a garra, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como chegar onde eu queria. Ok. Era basicamente isso. E aí, não rolou? Não rolou. Aí, terceiro ano não rolou. Aí, você foi fazer um ano de cursinho? Fui fazer um ano de cursinho. Arrasada ou ainda no pique? Arrasada. Eu sentia muita vergonha de estar no cursinho. Porque eu sempre fui aquela aluna nota 10, sabe? A sua família colocava muita expectativa de que você ia passar direto do terceiro ano? Mais ou menos. Eles, tipo assim, eles falavam, não, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, mas não era uma cobrança, tipo assim, você tem que passar. Mas eles falavam, não, vai dar tudo certo, olha quanto você estuda, não sei o quê. E eu já tinha aquela mentalidade, cara, eu tô estudando a beça, não é possível, mais do que isso não dá pra fazer. Vai dar certo. Tô no meu máximo, vai dar certo. E aí, quando não deu certo, tipo assim, meu mundo caiu, sabe? Não, eu tentei outras coisas, falei, não, vou desistir, vou fazer outra coisa. E você já fazia algum trabalho com terapia? Já tentava, assim, de alguma forma, fortalecer a sua cabeça pra uma possível reprovação e alguma coisa que fizesse você passar mais tempo no vestibular? Não, Zero. Nunca fiz. Nunca tinha feito, porque aquilo era muito certo na minha cabeça, que ia dar certo. Tá, então assim, foi no perrengue, emocionalmente foi no perrengue. Aí você encarou o primeiro ano de cursinho. Isso, aí eu encarei o primeiro ano de cursinho. Eu vi que, tipo assim, só na garra não ia dar certo. Eu ia ter que buscar ajuda emocional e tudo mais. E foi isso, estudei muito, mas também não deu certo no primeiro ano de cursinho. Aí deve ter batido pesadíssimo. Também, bateu mais ainda. Porque foi aquela coisa que falam, não, no terceiro ano é normal, o pessoal não passa. Tipo assim, terceiro ano quase Mas possível. quem é bom aluno
passa de primeira, Isso. pelo menos no cursinho. Isso, Tinha é muito exatamente isso, né? isso. Não, mas 1 ano de cursinho com certeza. Isso é um super mito, porque não existe essa regra do se você fez um ensino médio fraco, então necessariamente você vai ficar 4 anos no cursinho. Se você foi bom aluno no ensino médio, só mais 1 ano de cursinho, porque são muitos fatores, é um Sim. compilado de fatores, até porque a hora da prova já tá dito, né? É uma hora, é um momento, e aquele momento define tudo. E aí, se alguma coisa degringola naquele momento, já era. Por exemplo, no seu caso, que só fez vestibular pro Rio, você teve 2 provas no ano. Você teve a prova do Enem e você teve a prova da UERJ. Depois, mais pra frente do vídeo, eu até queria comentar um pouquinho sobre isso. E o quanto criar expectativa sem estar com uma mente blindada pode ser muito nocivo. E isso né? eu demorei muito tempo pra perceber isso, de que, tipo assim, são um conjunto de fatores que te levam à aprovação. Não é só o fato de você estar estudando, não é só o fato de você ter feito um bom ensino médio. Eu só consegui, tipo assim, eu só tive noção disso no meu último ano de cursinho, que eu falei, Que foi o ano passado. que foi o ano passado. Que eu falei, cara, realmente, não é só você estudar, não é só você, sabe, se dedicar 100%. Tem uma série de outras coisas. Tem sorte, tem várias coisas que estão incluídas naquilo, sabe? E essa ficha, quando essa ficha caiu pra mim, eu acho que eu fiquei mais tranquila. Eu falei assim, cara, agora eu sei o que eu tô fazendo, agora eu tenho noção de por onde eu tenho que ir. Então agora, eu acho que agora vai dar certo realmente. E aí, no ano passado, que acabou culminando com a aprovação, o que veio, assim, de grande novidade foi ter conseguido aplicar a força e aos cuidados emocionais, que já tinham começado um pouquinho antes, as técnicas certas. Sim. E aí, como é que você alinhava isso na sua rotina de estudo? Então, a minha rotina de estudo ela era bem regrada. Eu saía do curso, independentemente da hora que fosse, porque a gente normalmente saía de tarde, assim. Saía do curso, normalmente almoçava, descansava, porque eu não conseguia pegar para estudar direto, porque minha cabeça precisava parar um pouco. E aí depois eu começava a estudar da forma diferente cada matéria, obviamente, e da forma como eu via que melhor se encaixava. Tipo, matemática, fazia sempre mais questões, uma coisa mais massiva mesmo para entrar. Biologia, muito conceito, então eu lia muito, também fazia exercício, mas era mais conceito, então eu lia muito. E aí eu fui, tipo assim, cada matéria, conforme eu ia vendo que técnica se adequava melhor para mim. Porque mudava, né, o estilo da matéria. E por exemplo, que matérias você já tinha, por exemplo, mais facilidade e que daí você sabia que podia aplicar uma técnica de estudo de Mais domínio, suave ou também. seja, ir direto para os exercícios, Sim. ficar mais atenta só a algumas escorregadas, alguns errinhos mais pontuais, e que matérias você sabia que você ainda tinha um gap maior e que você realmente, assim, deu o sangue no ano passado. Então, humanas e português sempre foram matérias tranquilas pra mim. Eu Aí, basicamente, o que você fazia para se manter em dia com essas matérias? prestava atenção na aula, ia todas as aulas, não faltava aula de jeito nenhum. Nem faltar aula, tipo assim, vou faltar essa aula pra estudar. Não, eu ia pra aula, prestava atenção. Às vezes eu fazia os exercícios na aula mesmo, ou então fazia, se tivessem muitos, fazia em casa. E era isso, corrigia os exercícios. Acabou. Erros pontuais eu olhava de novo. Perfeito. Agora, matemática e linhas específicas, que no caso seriam química e biologia, aí essas daí eu dava o sangue mesmo. Ia pra aula, revia os conceitos em casa, fazia exercício, via pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana a mesma matéria, pra ficar bem fixado na minha cabeça. E assim, você teve uma melhora absurda, absurda, absurda. Você sempre foi boa aluna, é nítido, né? Até pela sua história de já ter almejado a medicina desde muito novinha e ter levado a escola a sério. Era óbvio que você era muito boa aluna, que você tinha uma base maravilhosa. Mas também foi muito notável ano passado quanto ao longo do próprio ano você foi crescendo. Crescendo em número de acertos, crescendo em confiança, crescendo em técnica. Um exemplo muito, muito bom que eu tenho disso foi a própria prova discursiva. Que no começo você ainda era insegura em relação a será que o que eu sei eu tô conseguindo colocar no papel da forma que vai pontuar? E aí, à medida que você foi fazendo simulados, você sempre muito atleta, né? Tipo, muito detalhista, assim, com aquele preciosismo máximo de onde eu posso melhorar, o que eu faço aqui, por que eu perdi um ponto ali. Acho que esse é um grande diferencial de quem conquista isso. É não deixar os erros passarem como ratinhos, sabe? Aquela coisa sorrateira. Não, é ir em busca deles, é ter gana por eles, é começar mesmo a teimar com o que você não sabe. Do tipo, peraí, por que eu tô errando isso? Por que eu perdi esse 0,25 aqui? Você foi muito técnica nisso.
E daí você foi crescendo, crescendo, crescendo monstruosamente, isso tanto em biologia quanto em química na discursiva. E uma coisa muito interessante é que lá na reta final UERJ, então já tinha passado o Enem, você já estava aprovado e nem sabia, né? Você deu o sangue, como você tinha feito ao longo do ano, na reta final, e a gente tinha uma aposta enorme, 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 de que também ia dar bom na prova da UERJ, porque você estava muito preparada na prova discursiva, já tinha gabaritado biologia, tipo, tava, assim, uma coisa que não tinha onde poder feito. E, no entanto, no momento da prova, uma micro escorregada aqui, uma micro escorregada ali, acabou batendo na trave. Você lembra de cabeça qual foi a pontuação que você fez na UERJ? Foi 91 e alguma coisa. Enfim, e o corte 92 e meio. Então, assim, por um micro detalhe, a UERJ não rolou. Mas, assim, em termos de preparação, você estava pronta. E eu acho que isso é muito legal a gente mencionar, sabe? A gente poderia aqui ficar só falando sobre a aprovação do Enem, sim, né? Óbvio que é a coisa mais maravilhosa. Mas eu acho legal falar isso pra quem tá assistindo. Eu repito isso 1000 vezes. Você assistiu os vídeos? Chegou a assistir algum? Assisti. Eu sempre falava isso nos vídeos, que um dos grandes objetivos do vídeo não é simplesmente ficar aqui contando, né? Olha o quanto a Letícia é foda, olha o quanto... Não pode falar palavrão, volta. Olha o quanto a Letícia é maravilhosa, porque ela provou, porque ela passou. Não é só isso. A gente tem um trabalho, cara... pra sociedade, entendeu? Tem um trabalho pra quem ainda tá fazendo vestibular e tá assistindo e tá aqui pra se inspirar. Então, assim, eu acho importante a pessoa ter isso, que muitas vezes uma não aprovação, ela não é um indicativo de que você não deu o seu melhor, ela não é um indicativo de que você não tem conteúdos sólidos, ela não é um indicativo de que você não mereceu passar. Sim. Entende? Ela reflete muitas vezes um momento de uma prova. Então, esse fato de que você tava 200% preparada para também ter passado na UERJ, mas micro detalhes te fizeram não passar por um ponto, não te desmerecem nada. Tanto não te desmerecem nada que deu bom no SISU. Graças a Deus. Né? Mas isso é uma coisa que eu tenho certeza que... eu até queria te fazer essa pergunta, porque como o legal desses vídeos é que a gente não conversa antes, né? Não treina as perguntas, eu acho que fica mais sincero. Como é que bateu pra você a não aprovação na UERJ? Então, quando eu vi, assim, a nota, e saiu aquela lista, né, não oficial, que o pessoal faz, eu falei assim, putz, ferrou. Porque eu tinha feito o Enem, e eu falei assim, não, fui bem, mas não sei se é o suficiente. Eu falei, não, vou dar o gás agora na UERJ eu me garanto. 3 semanas, 3 vambora, semanas, tipo assim, não sabia mais o que fazer ali, entendeu? Aí eu falei assim, não, na UERJ eu me garanto, prova discursiva, tranquilo. Aí veio toda aquela coisa, saiu a nota. Eu falei assim, putz, acho que não rolou. Aí, tá bom, vamos pedir revisão. Pedimos revisão de tudo. Aí também falei, putz, acho que não vai rolar dessa vez. E realmente não aumentou nota nenhuma, né? Só aumentou de química, que aumentou, tipo, 25 décimos. Aí eu falei, eu fiquei decepcionada comigo, sabe? Aquilo, tipo assim, não era o que eu esperava. É isso que eu tô falando. Mesmo sendo você, com todo o crescimento, sim, porque com tudo, bate uma coisa negativa. Apesar de você saber tudo que você fez, apesar de você saber o quanto você se empenhou naquilo, o quanto você cresceu e o quanto você sabe da matéria. Você sabe que você sabe da matéria, não é por falta de conhecimento. Não foi aquele um ponto que definiu que você era inferior em termos de conteúdo a qualquer um dos 57 aprovados na ampla concorrência, é isso? Exatamente. Mas, tipo assim, você recebe aquilo muito mal, que, teoricamente, você passar é a sua consagração, né? Do tipo assim, cheguei onde eu queria. E quando... Sou boa. Exatamente. E quando isso não aconteceu, eu fiquei muito decepcionada, fiquei muito triste, fiquei desesperada, mandei mensagem pra você, Carol, vou ter que fazer curso de novo. E foi isso. Aí, beleza. Aí, momento de limbo, aquele momento, né, até de desespero, de certa forma, de falar assim, cara, eu dei o meu melhor, eu sei o quanto como você falou, o quanto eu tinha conhecimento, mas... cara, por um ponto não rolou. E é legal falar nisso, porque muitas pessoas têm mandado mensagem falando assim, como recomeçar depois de ter batido na trave. Pessoas que, inclusive, não passam estando exatamente com a própria nota de corte, mas ali na reclassificação, a gente sabe que, né, tudo muito limítrofe, a pessoa não passa. E eu falo, como recomeçar
cara, cata seus cacos e entenda que esse resultado não te define como um reprovado, mas como um ainda não aprovado, que falta muito menos do que faltava. Com certeza. Cata os cacos e vambora, porque assim, também bater na trave. No seu caso, deu bom. No final, a Sim. história é maravilhosa, por isso tá aqui. Mas assim, e se não tivesse? Seria sido horrível, teria sido uma dor do caramba. Mas assim, passava pela sua cabeça desistir? Não passava. Assim, eu até comentei isso com você, que no meu primeiro ano de cursinho, eu fiz reta final UERJ com você, e naquele As momento pontes. ali, você fez um discurso que, tipo assim, eu botei na minha cabeça que eu não ia desistir. Não tinha como eu desistir, eu já tinha pensado em desistir, tinha pensado em cursar outro curso. Aí eu falei, não, eu tranquei minha matrícula no outro curso, que eu já tinha até feito. E eu vi que era aquilo que eu queria. É você ter sempre em mente que, tipo assim, é aquilo que você quer. É você não olhar pro lado, não se regular pelos outros e ter certeza do que você quer. Porque se bater a dúvida em algum momento, você vai desistir. Exato. Porque é difícil, é árduo, você abre mão de muita coisa. Você abre mão de estar com a família, você abre mão de estar com os amigos, sempre na medida do saudável, óbvio. Mas você abre mão, essa é a realidade. Se você não tem certeza daquilo, se você não tem garra pra batalhar pelo que você quer, tipo assim, você vai desistir, com certeza. Cara, falou tudo, porque se existe um plano B, eu te dou uma certeza. Você vai escolher o Com plano certeza. B. Se existir um plano B. E essa palestra, né, do fim de ano, foi sobre queimar as pontes, né? Que é um trecho de um livro muito legal chamado A Arte da Guerra, em que o comandante lá, enfim, do exército, ele fala pro pessoal ali na batalha final, né? Vai todo mundo ou ganhar ou morrer. Sim. E aí ele fala, para um soldado que é auxiliar dele, você vai lá e vai queimar as pontes de fuga. E aí ele volta e conta, olha, eu queria contar uma coisa pra vocês, as pontes de fuga estão queimadas, agora a gente não tem mais pra onde ir. Aí todo mundo, pelo amor de Deus, mas e se der ruim? Ele falou assim, justamente, não tem mais a possibilidade de dar ruim, agora vai ter que dar bom. Sim. Agora a gente vai até o final, não tem mais como voltar. E é isso, é uma decisão de alma, né? É um propósito de vida. Eu falo muito isso e às vezes parece só clichê. Ah, falar de sonho, falar de propósito de vida, mas você definiu tudo. Se não for um propósito de vida, você não vai ter força pra continuar. Não vai. Exatamente. Você tem uma história curta no vestibular, por incrível que pareça. Eu sei que pra você foi longa, Parece porque uma quando a gente tá eternidade. vivendo é uma eternidade. Mas foi uma história curta. E quando você pega esses casos de pessoas que ficaram 6 anos, eu recebo mensagem de pessoas que estão indo pro 7º, pro 8º ano de vestibular. Cara, o que move essas pessoas a não desistirem? Muita perseverança, é muito sonho. De Entendeu? fato, é aquilo que você quer pra sua vida e você tem toda certeza que se não for aquilo, você não vai ser feliz, sabe? Exato. Pode vir o que for. Não, tipo assim, você vai se sentir incompleto. Não é aquilo que você quer. Então Sim. não tem motivo. Aí, passado esse momento aí da treva da UERJ, aí Sisu. Sisu. Que é Ih, aquela... meu Deus. Foi outra A nota treva. sobe, a nota desce. E aí? E com Aí, essas como é que foi? coisas ai, Sisu, deu erro no Enem, deu erro no nisso, deu erro Corrigiu naquilo. errado. Nossa senhora, era um infarto todo dia. Porque acordava de manhã e ia ver a nota. Aí via a nota. Era assim, vai dar bom, vai dar ruim, vai dar ruim, exatamente. vai dar bom. Foi assim. E aí subia, descia. E no final, eu não tava dentro da Unirio no último dia de Sisu. Aí eu tinha posto minha primeira opção Unirio e a minha segunda opção uma outra faculdade que eu passava, lá em Pelotas. Eu já tava assim, ai meu Deus, eu vou ter que ir pra Pelotas, longe Meu dessa, namorado, minha meu mãe, namorado. minha irmã, gacha. Pois é. Aí fechou o Sisu. Aí também demorou uns 3 ou 4 dias, agora eu não sei, pra ver de novo. E aí, não consegui entrar no site. No dia que eu liberar o resultado, eu não consegui entrar no site de jeito nenhum. Aí eu falei assim, Que é tudo gente, pra dar mais emoção, pois não é é, mesmo? pra você ver se tem coração. Aí eu falei, desisto. Aí um amigo meu, assim, tava de noite já, me ligou. Letícia, não sei o que, você passou. Aí eu fiquei assim, passei, mas passei pra onde? Pra Unirio. Aí eu fiquei, caramba, não caiu a ficha, entendeu? Eu comecei Você a agora é um escrever. baby shark, Letícia! Exatamente. Mas não tinha caído a ficha ainda. Até agora não E caiu. qual foi a emoção de lá, no dia da pré-matrícula? Foi pré-matrícula? Foi matrícula já. Matrícula. Foi Como é que matrícula. foi a emoção? Cara, foi muito bom, porque eu fiquei mó tempão lá esperando no auditório, né? Aí eu saí, aí falei, calor, a beça, muito quente. Aí eu falei com os meus veteranos, aí todo mundo foi super amigável, sabe?
botaram jaleco em mim, botaram estetoscópio. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eles também estavam muito felizes de eu estar lá. E parece que quando acontece, todas as pecinhas Se das encaixam. sombras do passado se Parece encaixam, que tudo faz né? sentido, sabe? Parece que tinha que ser daquela forma. Parece que a história que você viveu era simplesmente a sua história. Não importa o quão Exatamente. difícil, o tempo que levou, a luta que aconteceu. Exato. É isso. E, assim, pra fechar, você consegue perceber algum link entre a tua história no esporte e a perseverança que o vestibular te exigiu? Nossa, muita. Eu tenho certeza que se eu não, tipo assim, não tivesse a minha história de esporte, principalmente de competição, sabe? Porque a competição é muito isso. Você tá lá, às vezes você tá apanhando a beça, apanhando muito. Você fala assim, cara, não vou desistir, tá sem fôlego. Aí dá um tempo. Aí você tem um tempo, você fala com o treinador, tal, mas você tá ali, passando E ele nem mal. cogita Ele te nem deixar cogita, ele fala assim, não, desistir. bora lá. Por isso que às vezes cabeça quando pra o pessoal cima. fala assim, você é meio professora, meio treinador. É Eu acho que a muito, parte do você é treinador muito, é essa, é Carol. não deixar Muito desistir. demais, porque quando a gente tá lá, tipo assim, na sofrência, às vezes aulão, você muito cansado e tal, você fala, bora lá, galera, tá quase acabando nada. Tá Você nada, fala, mentira. Mas não tem como desistir, é não isso. tem como. E é muito isso, sabe? Você se manter perseverante. Aí a luta me ensinou a ter muita garra, a ter muita disciplina. E me ensinou a que sempre que você... Me ajudou a ser vestibulanda, sabe? Me ensinou que sempre que você cai, não existe a opção de você não levantar. Você tem que levantar. E você tem que dar o seu jeito pra você vir mais forte, vir mais consciente, aprender com todas as porradas que você tomou. No taekwondo, a gente costuma dizer que você só vira faixa preta quando você aprende a levar porrada. Não é quando você aprende a bater. E eu acho que isso é muito vestibular. Você só passa quando você aprende com todas as porradas que você levou, sabe? Não é quando você, tipo assim, caraca, sei muito. Não é isso. É ter humildade pra saber quais são os seus erros e aprender com eles. Então não preciso mais pedir pra você gravar a mensagem final. A mensagem final é essa. É Já foi. Galera, eu assim, tô terminando até assim, parece que eu fui nocauteada. Chama nocaute quando cai lá Chama. também? Porra, pelo menos uma coisa é igual. Ô, meu pai. Letícia, obrigada por ter vindo gravar o vídeo. Que agradeço. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Vai viver essa nova fase, assim, de alma leve. Porque eu não tenho dúvida que na faculdade você vai levar todo esse espírito que você já estava trazendo desde então. E o vestibular certamente fez uma lutadora ainda mais forte, né? O saldo é esse. Galera, a gente espera muito que vocês tenham gostado do vídeo. Letícia, faz a fofa, joga um beijinho, vai. Beijo!